Sejam todos bem-vindos a mais um treinamento de sábado, treinamento aqui especial. Sempre, cada sábado, temos a nossa hora de treinamento, nossos minutos de treinamento, de reconhecimento. Para mim, sempre é uma felicidade estar aqui com vocês, porque é um momento, é um encontro muito especial, não? Um encontro de pessoas visionárias, de pessoas empreendedoras, de pessoas que estão procurando as informações, o conhecimento para fazer este negócio de forma séria, de forma profissional. Então, parabéns a todos por estar aqui, parabéns a vocês por se dar este tempo, este espaço. E hoje vamos falar de pensamento estratégico. Pensamento estratégico. Esse é o tema do nosso treinamento de hoje. E eu tenho certeza, não pretendo que nos próximos 50 minutos vocês saiam daqui como os maiores estrategistas do mundo. Não é esse o objetivo do treinamento, mas eu tenho certeza que vocês vão sentir, aplicando o que vão aprender, conhecer aqui hoje, vão sentir que estão no controle do seu negócio. Vão sentir que fazem menos e têm mais resultados, ou vão sentir que com o mesmo esforço geram 3 vezes mais resultado. Daqui a 1 ano, 2 anos, vão olhar para trás, vão se surpreender, inclusive, de onde chegaram, e principalmente vão sentir esse sentimento que nasce na barriga. Eu não sei se vocês sentem isso, não sei se nosso amigo João Manuel lá, se a Jane Ferreira, se o Gilmar Dias, Luiz Lourenço, não sei se vocês sentem essa sensação que nasce, eu digo para minha esposa, para Hannah, que nasce quase que nas tripas, assim, que é como uma vibração. Ela me perguntava: Oscar, como você se sente no seu melhor momento, nesse momento que você está assim no seu sumo máximo do seu dia, como você se sente? Eu digo, eu sinto uma vibração que nasce aqui de dentro, que é de saber que estou no caminho certo, que é de saber que estou no caminho correto, no momento ou no melhor momento, e que é só questão de tempo e fazer coisas que eu sei que eu tenho que fazer e que eu vou fazer para que a magia comece a acontecer. Então, tenho certeza que após esses treinamentos, que vocês aplicam estes princípios, estes fundamentos que têm a ver com pensamento estratégico, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender do que vão sentir e do que vão colher. Vocês sabem que eu fui oficial do Exército, então na minha formação eu tive muito de pensamento estratégico. Nenhuma operação militar é feita se não é na base de um planejamento estratégico e seguindo, sim, certos princípios de estratégia. Então, eu vou compartilhar aqui uns slides que eu preparei para vocês. Justamente eu quero começar este treinamento falando de um dos homens que, para mim, foi dos maiores estrategistas da história. E a pessoa que eu vou contar essa história para vocês, o nome dele era Alex, um jovem chamado Alex, que ele ocupava, em princípio, um posto viria a ser como um subgerente ou um gerente em uma organização. E Alex era uma pessoa que estudava demais, que se treinava, preparava, muito disciplinado. E o pai do Alex era o dono, digamos, o chefe dessa organização. E Alex amava seu pai, respeitava muito seu pai, mas Alex tinha um sonho de fazer que essa organização seja ainda maior, mais grande do que já era com o seu pai. Então, esse Alex do qual eu estou falando, ele chama-se Alexandre Magno, um dos poucos homens na história a serem chamado durante toda a sua vida e ao longo de todas as páginas dos livros da história, chamado Alexandre o Grande. E Alexandre, a curta idade de 19 anos, ele sofreu a perda do seu pai. Seu pai morreu, acredito que seu pai também, ele era um grande guerreiro, um homem de batalha, e morreu provavelmente numa batalha, sei lá se uma lança atravessou o olho dele ou como foi a morte dele, mas enfim, aos 19 anos de idade, Alexandre perdeu o pai. Então ele ficou no trono do que era nesse momento o Império da Macedônia. Ele era de Macedônia. A Macedônia era uma tribo de pessoas muito guerreiras, de pessoas, homens de batalha, que estavam ao norte da Grécia. Pessoas que estudam de história com certeza sabem do que eu estou falando. E Alexandre já estava no trono com 19 anos, no governo, não somente
da Macedônia em si, mas o Império da Macedônia já tinha influência em outras cidades e estados da Grécia, porque o pai do Alexandre tinha feito e começado essa expansão do Império da Macedônia. E quando Alexandre ele assume o trono com 19 anos, o poder, muitos grupos em diferentes cidades e estados da Grécia, dentro da própria casa de Alexandre e dentro do próprio exército do Alexandre, queriam ocupar o lugar que ele tinha. Então começaram a fazer algumas conspirações e alguns levantamentos, sublevamentos para assassinar Alexandre, para tirar ele do poder e ficar no seu lugar. E Alexandre, o que ele fez foi o que faz qualquer bom líder, ele assumiu a liderança, ele consertou na hora os problemas que tinha dentro do exército, conseguiu suprimir, eliminar essa força opositora e restabelecer a ordem do exército com pessoas próprias. Ele conseguiu apagar todos esses focos de revolução que tinha nos diferentes pontos da Grécia e acabou se declarando como legítimo e único governador do Império da Macedônia e da Grécia nesse momento. E com apenas 15 anos de idade, após se tornar rei, o oráculo de Delfos, quando ele tinha 15 anos de idade, tinha dito para ele, vocês sabem que o oráculo era um lugar sagrado onde os reis e pessoas importantes iam receber revelação divina dos deuses na Grécia. E quando tinha 15 anos, Alexandre, ele foi no oráculo e ele recebeu duas opções, ou deram duas escolhas para ele, disseram que ele poderia escolher entre ter uma longa vida cheia de paz ou uma curta vida cheia de glória. E, obviamente, ele escolheu a curta vida cheia de glória. Também foi dito a ele que ele poderia conquistar todas as terras que seus olhos pudessem ver. Que ele poderia ser dono e conquistador de todas as terras que seus olhos pudessem ver. E também foi dito a ele, em algum momento, que ele era filho do próprio Deus Zeus. Não sei se vocês ouviram falar da mitologia grega, um dos maiores ou mais importante deus dessa mitologia. Então, o que Alexandre fez com essa missão, esse objetivo, ele tinha o propósito de levar a Macedônia e a cultura da Grécia a todos os cantos do mundo conhecido nesse momento. O que ele fez foi embarcar o império, todos os soldados que pertenciam ao governo do seu pai. Ele embarcou 20 mil dos melhores homens de batalha que ele tinha aqui na Grécia, e ele começou a sua missão com apenas 19 anos, que era a expansão do Império da Macedônia. Isto aqui é apenas uma imagem do mapa atual, e eu fiz questão de colocar o mapa atual porque para que você possa se orientar no mundo de hoje, de que região estamos falando, de que lugar do mundo estamos falando, para que você entenda que tudo isso aconteceu por aqui, na Grécia. Digamos que a Macedônia estava aqui ao norte da Grécia, e aqui ele começou um processo de expansão que iniciava as batalhas na Ásia Menor. Ásia Menor é essa parte conhecida como Turquia. Aqui ele começou a ter as primeiras batalhas de expansão, e realmente o Alexandre, ele como bom planejador estratégico, ele planejava cada batalha, cada estratégia de batalha. Os generais de Alexandre eram também soldados muito bem treinados, muito disciplinados. As tropas de Alexandre eram tropas muito fortes. E o que aconteceu foi que cada batalha que ele enfrentava, cada exército que se enfrentava a Alexandre, perdia a batalha, perdia a guerra. Ele foi conquistando territórios, ele foi expandindo no que hoje é o Líbano, Israel, toda essa região aqui até chegar ao Egito. E o que foi acontecendo é que a voz começou a se espalhar, esse mito de que quem enfrentava Alexandre e o seu exército ia perder. E nesse momento, para vocês entrarem em contexto, imagine só que as batalhas eram definitivas. Eram batalhas que começavam e geralmente terminavam no mesmo dia. Não é como agora que estamos em guerra e um país faz um ataque, aí esperam e passam dias, semanas e meses. Geralmente as batalhas começavam de manhã e finalizavam pela tarde e noite. Então, os exércitos começaram a ouvir que quem se enfrentava a Alexandre ia perder. E, lógico que finalizar o seu dia com uma lança, uma flecha atravessada no meio do peito, era uma forma um pouco ruim de finalizar o dia, era o suficiente como para arruinar completamente o seu dia, não para estragar o seu dia. Então, o que os exércitos começaram a fazer é, em vez de se enfrentar ao exército de Alexandre, simplesmente começaram a não oferecer resistência, simplesmente se uniam às tropas
e Alexandre foi aumentando, logicamente, sua influência, suas tropas e seu exército. E Alexandre, que era um cara estratégico, que era um cara que pensava muito, muito inteligente, ele soube não desorganizar as cidades nas quais ele ia, ele mantinha a mesma organização, os mesmos governantes, só que ele dizia que a partir desse momento seriam parte do Império da Grécia, estariam baixo a proteção dos exércitos da Macedônia e deveriam simplesmente pagar um imposto, um tributo ao governo da Macedônia. Então, ele foi expandindo até chegar aqui no Egito. Nesse momento, nessa época, a cabeça, a pessoa mais importante do maior império que tinha existido no mundo até o momento, chama-se Dario. Dario III era o imperador do Império Persa. E o Império Persa era um império gigante, era um império que ia, para vocês terem uma ideia, mais ou menos desde o rio Indo, em Paquistão, até o mar Mediterrâneo. Abrangia grande parte do que é o território, o que foi o território das repúblicas socialistas soviéticas, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e chegava até o Golfo Pérsico, até o Golfo Arábico, ou seja, era realmente uma extensão de terra gigante. E Dario recebeu a notícia que lá nos confins do seu império tinha chegado um indomável renegado, uma pessoa que vinha da Grécia com um exército e que estava causando problemas nos limites do seu império. E que as pessoas começavam a se perguntar quem era mais forte, se Alexandre de Macedônia ou Dario da Pérsia. E Dario, como era uma pessoa inteligente, ele disse, não, isso é um assunto sério, eu acho que isso é uma ameaça ao meu governo, ao meu poder. Então ele organizou um exército com 50.000 pessoas e deu ordens específicas de acabar com o exército de Alexandre. A ordem era aniquilem o exército de Alexandre. O império da Pérsia, olha só, todas as terras que abrangiam, este era o império do rei Dario, o rei persa. Então, nesse momento, ele organiza esse exército, ele manda o exército, o Alexandre, como era um estrategista, ele se antecipou, ele preparou a estratégia e ele arrasou com os 50.000 homens de Dario. 22.000 homens de Alexandre arrasaram com o exército de 50.000 pessoas do rei persa, o rei Dario. Então, quando o rei Dario recebeu essa notícia novamente, ele disse, não, isso aqui é grave. Isto sim é um assunto que é uma ameaça ao meu governo, é uma ameaça ao meu poder e é a maior ameaça que eu já recebi no meu império, no meu tempo de governo. Então, eu tenho que resolver esse assunto e eu vou resolver isso pessoalmente. E o que ele fez foi começar a mandar emissários, mensageiros, aos diferentes pontos de todo o Império Persa, dizendo, solicito que me mandem suas melhores forças, seus melhores exércitos, seus melhores homens, e digam a eles que devem se reunir comigo num lugar chamado Arabela. Arabela que está próximo ao que é a Mesopotâmia, o rio Tigres e Éufrates, mais ou menos aí. Aí está a região de Arabela, aqui mais ou menos onde eu estou marcando. E ele mandou reunir esse exército, ele chegou a Arabela. Próximo de Arabela existe um lugar chamado Gaugamela, que está mais ou menos a uns 50 quilômetros de Arabela. E nesse lugar, Gaugamela, que é uma planície, o que fez o rei Dario foi chegar aí, foi preparar todo o território, foi deixar assim completamente liso o chão, como se fosse um estacionamento gigante de shopping, uma coisa assim, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque uma das principais forças de combate do Império Persa eram suas carroças, seus carros e cavalos que tinham as rodas e no meio do eixo saíam as pontas, que essas pontas o que faziam no momento que eram lançadas contra uma estrutura ou contra uma organização, um exército de infantaria, elas passavam aí e acabavam cortando braços, pernas e saía, logicamente, imagine só, o efeito que causava isso nas tropas contrárias. Por quê? Porque não só o dano que fazia, mas também a moral anímica de um batalhão que se enfrenta a esse tipo de armamento, de carroças, acaba sendo muito abalado nessa situação. Então, como o rei Alexandre, ele sabia, logicamente, da estratégia do rei Dario, ele se preparou. E quando já estava pronto em Gaugamela, o que fez
o rei Dario foi conseguir reunir um exército de mais de 1 milhão de pessoas. Vejam só, mais de 1 milhão de pessoas foi reunido nesse lugar, e Gaugamela passou a ser uma das batalhas mais importantes da história da humanidade, primeiro, porque nunca na história se viu tantas pessoas reunidas em um conflito, um exército reunido em um conflito, como, por exemplo, aconteceu após isso, recém na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os únicos momentos da história que se viu um exército tão grande concentrado num só lugar foi em Gaugamela e foi também na Segunda Guerra Mundial. Existem mais de 400 relatos históricos, resenhas históricas desse conflito. Os historiadores modernos dizem que eram mais ou menos 250 mil pessoas. 5 dos maiores historiadores antigos, que são os mais eficientes, que escreveram não somente relatos desta batalha, mas também livros, eles falam que era um exército de mais de 1 milhão de pessoas, que o exército era tão grande que, às noites, você não conseguia enxergar onde começava e onde finalizava o exército. As fogueiras pareciam um campo de brilhantes diamantes espalhados por todos os lados. Era realmente como um oceano de homens de batalha, de homens de combate. E, estando em Gaugamela, quando ele já preparou todo o terreno, quando já reuniu todo o exército, o rei Dario manda uma mensagem, manda um recado para o rei Alexandre. Diz assim: Alexandre, se você é tão forte como você diz, seu exército é tão preparado, por que você não vem para cá para se enfrentar com o meu exército aqui em Gaugamela? Eu vou esperar você. E o rei Dario pensou que Alexandre ia chegar como em 7 dias. Nessa mesma hora que recebeu a mensagem, o rei Alexandre levantou o seu campamento e em 2 dias estava aí em Gaugamela, no campo de batalha. Esta batalha aconteceu dia 1º de outubro do ano 331 antes de Cristo. Alexandre assumiu o governo no ano 336 antes de Cristo, ou seja, ele tinha 19 anos quando assumiu o governo, ele tinha 24 anos no momento dessa batalha. Com 24 anos e com 47 mil soldados, 40 mil de infantaria, 7 mil de cavalaria, no dia 30 de setembro, ele estava no campamento, essa noite acampado, uma noite antes da batalha. A batalha era o dia 1 de outubro, foi quando aconteceu. E essa noite, os generais de Alexandre chegaram com ele assim, os comandantes das tropas chegaram com ele assim e disseram: Senhor, o que você pensa que vai acontecer amanhã? E Alexandre disse: amanhã vamos ganhar, como ganhamos sempre. Ok, dizem os generais, vamos ganhar, sim, as nossas tropas, elas têm muita fé no Senhor e elas confiam plenamente no Senhor, mas honestamente, pensando as possibilidades são muito em contra de nós neste momento, porque estamos falando que eles superam em 20-1 o tamanho do nosso exército, segundo as nossas principais fontes de inteligência. E Alexandre responde: sim, é verdade, mas você não tem que se preocupar, porque eu já pensei nisso e eu tenho um plano. E os generais dizem assim: ok, que bom que você tem um plano, então poderia nos dizer qual é esse plano para que a gente possa entender também? E diz: sim, sem problema, posso dizer para vocês. Eu acredito que o exército de Alexandre, pela informação que eu tenho, não é um exército unificado, senão que são tropas e levas de diferentes lugares, que falam diferentes idiomas, que têm diferentes culturas, que não respondem a uma mesma ordem de batalha, que não têm o mesmo sistema, uma metodologia de batalha, um treinamento militar único, que eles sequer acreditam nos mesmos deuses. Não tem sequer o mesmo ordem religioso. Então eu penso que o único que tem em comum essas tropas, que são mais de 30 exércitos diferentes, o único que tem em comum é sua lealdade ao rei Dario. Eu acredito que se amanhã acontecesse algo com o rei Dario, essas tropas simplesmente elas iam desistir. Elas iam renunciar à batalha. Elas iam simplesmente recuar. Então, diga a cada um dos meus soldados, diz assim o rei Alexandre, e diga às nossas tropas, comandantes, generais, a todo mundo, que podem ficar tranquilos e não se preocupar, porque lógico que
com 50 mil homens a gente não vai vencer uma guerra contra 1 milhão. Mas podem não se preocupar, porque amanhã não vamos lutar contra 1 milhão de pessoas. A única e o nosso único objetivo amanhã é assassinar ao rei Dario. A nossa única missão e objetivo amanhã é assassinar ao rei Dario, assassinar ao rei Dario. E essa foi a ordem de batalha comunicada para todas as tropas do rei Alexandre. E no dia seguinte, que era o dia da batalha, o rei Dario preparou seu exército, formou seu exército como uma grande muralha de homens assim ao longo e uma linha como era feito habitualmente nesse momento a formação militar. E Alexandre, ele formou suas batalhas, sua tropa, seu exército de batalha, ele formou primeiro uma linha de infantaria, nos lados ele formou a linha de cavalaria, só que no lugar de formar em linha reta, ele formou como em linha assim, diagonal, por dizer de alguma forma, como vocês estão vendo aqui. Ó. Essa era a formação do exército de Macedônia e esta do exército persa. Aqui tinha 1 milhão de homens e aqui tinha 47 mil. Ele botou na retaguarda a infantaria de batalha ou infantaria, ele colocou nos lados essas tropas de cavalaria e de trás das tropas de cavalaria outras de infantaria, em uma formação um pouco estranha, porque estavam, por dizer assim, olhando para um lado. O primeiro que o rei Dario, quando viu essa formação, disse: o que ele está fazendo? Esse cara está louco, está colocando as tropas de uma forma que não é convencional, que não se usa isso. O que ele está fazendo? E a primeira ordem do rei Alexandre foi mobilizar as tropas de forma lateral, tirar elas do campo de batalha. Essas duas alas que ele tinha do lado direito e do lado esquerdo, ele deu a ordem de abrir para fora do campo de batalha. O rei Dario, o primeiro que fez foi formar a sua cavalaria com os carros de batalha, esses que tinham rodas e umas pontas nas rodas, que eu mencionei para vocês. E o rei Dario, vendo isso, pergunta para os seus generais: o que está acontecendo? O que ele está fazendo? Ele está louco? Ele está colocando as tropas para fora do campo de batalha? E os generais dizem: sim, ele está colocando as tropas para fora. Então faça o mesmo. Dê a ordem do nosso exército de colocar de forma lateral as nossas tropas. O que Alexandre tinha visto um dia anterior é que o campo de batalha, nos lados, ele tinha pedras e tinha muitos buracos e ele pensava que as carroças passando por aí poderiam quebrar as rodas e os cavalos poderiam parar de avançar. E no meio, nesta tropa, o que ele formou foi a tropa de infantaria com escudos e com lanças compridas de mais de entre 4 e 6 metros. O que os cavalos enxergavam era uma parede de escudos e de lanças. E lógico, os homens podem atacar uma parede de escudos e de lança, mas os cavalos, que são um pouco mais inteligentes do que nós, quando eles veem isso, imediatamente eles param, eles freiam, e o que aconteceu foi que, ao mandar as tropas de cavalaria para frente, os que iam pelos laterais acabaram quebrando as carroças, acabaram gerando aquilo muita confusão, porque eles não tinham previsto, eles não tinham antecipado que iam fazer isso. As tropas que foram pelo meio, os cavalos, quando estavam chegando e vindo essa muralha de escudos e lanças, começaram a frear, e os jinetes começaram a voar por cima, e os cavalos começaram a quebrar as carroças, e foi aquilo uma maior confusão. E o rei Dario observava isso e dizia: mas o que está acontecendo? Isso é ridículo. O que não pode ser. E nisso, o rei Alexandre, que estava nesse lateral aqui, ó, nesse lado direito, com as tropas de cavalaria, com 6 mil dos seus jinetes, que eram a cavalaria de acompanhantes, ele começou a abrir os laterais, e o que aconteceu foi que as tropas persas, elas também se abriram tanto que acabaram deixando uma brecha onde estava a posição do rei Dario. Então, Alexandre abriu tanto as suas tropas que obrigou as tropas persas a abrirem uma brecha e deixar vulnerável a posição do rei Dario. Essas tropas de infantaria que estavam aqui, elas estavam ocultas, porque entre a poeira, os barulhos, imagine só os cavalos e tudo isso, um campo de terra, quase um deserto. Estas tropas do rei persa que estavam para combater estas tropas aqui embaixo do rei Alexandre, elas foram interceptadas
pelo exército macedônio de infantaria que estava aqui escondido atrás da cavalaria. E quando foi aberta esta brecha, o que o rei Alexandre disse foi: cavalaria, sigam-me, vamos matar ao rei Dario. E como uma flecha, ele começou a avançar, direto à posição do rei Dario. Direto. E com 6.000 homens de cavalaria que iam acompanhando ele. O rei Alexandre, ele sempre estava na frente de batalha. Como bom líder, ele sempre estava aí na frente de batalha. Inclusive, ele pensava, porque eu tinha dito para ele, ele pensava que ele não poderia morrer. Ele acreditava que ele era imortal, mais ou menos. Então, ele vestia uma armadura branca, uma pena branca, e montava um cavalo preto chamado bucéfalo. Não sei se vocês ouviram falar. Um presente do seu pai. Se você queria saber onde estava a batalha forte mesmo, era onde estava o cavalo preto com o ginete branco. Aí era onde estava o rei Alexandre. Aí era onde estava o verdadeiro líder. E ele começou a ir de frente contra o rei Dario. E o rei Dario começou a ver isso e dizia: o que ele está fazendo? Ele está vindo direto contra nós, por favor. Detenham ele, parem essa carga de cavalaria, parem. E os generais diziam: sim, estamos tentando, mas não conseguimos. Por quê? Porque toda esta parte do exército aqui era inútil. Não podia batalhar aqui. Estava muito longe. Era tão grande o exército que eles ficaram completamente sem ter com quem batalhar. Esta parte aqui estava enfrentando direto ao rei Dario. Estava carregando direto contra o rei Dario. E o rei Dario diz: parem ele, detenham, porque ele pode vir contra nós e pode nos fazer realmente um dano gigante se chegar até aqui. E os generais diziam: sim, estamos tentando, mas não conseguimos, não antecipamos, não pensamos que ele ia nos atacar, nunca pensamos que ele ia lançar uma ofensiva, a gente pensou que a batalha ia finalizar rápido. Então o rei Dario disse: ok, se isto vai continuar assim, eu vou voltar para o palácio, vou almoçar, vocês podem continuar a batalha e mais tarde eu volto para ver como finalizou. Aí, ato seguido, o rei Dario montou no seu cavalo, com as suas bandeiras de batalha, e voltou para o palácio. Os generais disseram: não, mas, meu rei, não queremos que o senhor vá almoçar sozinho, vamos acompanhar você também. Os generais montaram em cavalo e foram com o rei Dario. E esses guerreiros persas não eram pessoas extremadamente inteligentes, não eram pessoas que tinham estudado na Universidade Harvard ou que tinham uma beca para Oxford, não. Eram guerreiros, eram homens de batalha, mas que sabiam somar 2 mais 2. E o primeiro 2 era que Alexandre nunca perde. E o segundo 2 era que o rei Dario estava fugindo. Se Alexandre nunca perde e o rei Dario está fugindo, isso somado significa que a gente, acredite ou não, perdemos a batalha, perdemos a guerra. Então, o exército persa começou a correr a voz de que tinham perdido a guerra, que tinham perdido a batalha, e o que aconteceu foi que começaram a recuar, e aquilo era uma loucura, era gritos de pessoas moribundas, pessoas que morriam ali no campo de batalha, cavalos, e começava a fugir o exército persa, quebrando perna de cavalo, perna de pessoa, enfim, aquilo era um verdadeiro inferno. E nesse dia, o exército persa perdeu 400.000 homens na guerra, enquanto o exército de Alexandre apenas 1.247. Esse dia, a voz e a notícia foi espalhada pelo mundo que Alexandre tinha derrotado ao rei Dario na batalha de Gaugamela, e nesse momento Alexandre Magno, Alexandre o Grande, passou a ser o único, indiscutível e máximo governador de todo o mundo conhecido. Esse dia, Alexandre Magno virou o imperador do maior império que existisse na história até esse momento. E vocês vão dizer: ok, Oscar, mas o que tem a ver essa história com o nosso negócio? O que tem a ver isso aí com o que a gente faz, com marketing e relacionamento, com a nossa plataforma de iOS? Ok, o que eu quero deixar para vocês aqui hoje são 9 valores estratégicos que são princípios de batalha. Vocês podem até estudar isso aí, que eu aprendi
na minha formação como militar e que aprendemos do exemplo da batalha de Gaugamela com o rei Alexandre. 9 princípios estratégicos que aprendemos na batalha de Gaugamela com Alexandre. Vamos lá, o primeiro. Sempre temos que ter uma missão. Alexandre tinha muito clara qual era a sua missão. Cada homem que lutava no exército de Alexandre tinha muito clara qual era a nossa missão. Qual era a missão deles? Levar a cultura da Grécia a todo mundo. Fazer da Grécia o maior império que se conhecesse nessa história. Agora, você tem bem clara qual é a nossa missão? Eu não estou falando a sua missão apenas. Eu estou falando nossa missão como comunidade BLC. Você sabe qual é a nossa missão? Você tem essa claridade na sua mente qual é a nossa missão? A nossa missão é formar líderes que possam gerar um impacto socioeconômico positivo. Primeiro, através da educação. Segundo, através dos resultados. Como consequência, que possam se tornar pessoas com liberdade. Essa é a nossa missão como equipe, como comunidade. Essa missão, ela vem escrita no nosso site BLC. Você tem que saber ela, você tem que conhecer, não precisa saber de cor, mas no mínimo como empresário, como empresária dessa equipe, dessa comunidade, deste negócio, você tem que saber qual é a nossa missão. A nossa missão não é apenas faturar aí uns quantos milhares de reais ou uns milhões de reais. Não, isso é consequência, mas a nossa missão é outra. Isso chega como consequência de você cumprir essa missão na sua cidade, no seu estado, no seu país e no mundo. Se você leva essa missão como seu propósito de vida, como consequência, você se torna uma pessoa com liberdade financeira. Então, ter clara a missão é o primeiro princípio fundamental de guerra e de batalha. Segundo, objetivo. Você sabe qual é seu objetivo hoje? Você sabe qual é seu objetivo esta semana? Qual é sua próxima meta? Alexandre, além de ser um grande estrategista, ele tinha muito claro qual era o objetivo dele. Qual era o objetivo na Batalha de Gaugamela? A ver se vocês não se dormiram aí no meu relato, se conseguiram se manter acordado. Qual era o objetivo de Alexandre na Batalha de Gaugamela? Ele tinha um objetivo muito claro. Qual era o objetivo do rei Alexandre? Matar o rei Dario. Exatamente, Gerson, matar o rei Dario. Ele tinha claro o seu objetivo. Ele sabia que esse objetivo aplicava uma regra fundamental que é de 80-20. Você sabe que o 20% das suas ações geram 80% dos seus resultados e que 80% das suas ações geram o 20% dos seus resultados? Você entende como isso aplica na sua vida? Você tem que encontrar qual é esse 20% que gera um resultado maior. Dentro desse 20% também aplica a regra 80-20, ou seja, existe um 20%, você vai, dentro do 20%, encontrar o outro 20% que gera o 80% de resultado. Quando você encontra essa ação específica, você aplica a regra 80-20 para encontrar qual é a ação específica que gera o maior resultado no seu negócio, é quando você vai estabelecer um objetivo e vai ir atrás desse objetivo. Por exemplo, o primeiro objetivo no negócio é você fazer seus primeiros 3 diretos. Primeiro objetivo, essa é a sua meta. Qual é o plano para fazer isso? Mostrar o plano, apresentação. Quantas apresentações? Se você sabe que de 10 pessoas, uma se cadastra, você precisa de 30 planos para cadastrar 3 pessoas, mais ou menos. Mais ou menos. Pode ser mais, pode ser menos, mas é uma média, é uma regra, é uma lei. Então, qual é seu próximo objetivo? Qual é seu objetivo esta semana? Que objetivos você tem com a sua equipe? Qual é seu objetivo, por exemplo, para chegar na próxima convenção? Quantas pessoas do seu grupo você quer na próxima convenção aí no Brasil? Esses são seus objetivos. Você vai ter objetivos imediatos, objetivos para esta semana, objetivos para este mês, objetivos para este ano. Mas o importante é você escrever seu objetivo, você saber qual é seu objetivo. Alexandre sabia, e cada pessoa do seu exército sabia qual era seu objetivo. Outro ponto fundamental, outro valor estratégico fundamental é a unificação de estratégia. Imaginem só que Alexandre ele tem um plano, ele tem uma estratégia. Aí ele comunica o plano para os generais. Aí os generais dizem, não, mas eu tenho esta estratégia e eu quero esta outra. Eu vou fazer com o meu grupo essa estratégia. E eu vou fazer desse jeito.
Vocês acreditam que era possível ganhar a batalha nesse contexto? No nosso negócio, isso tem a ver com duplicação. Quando você unifica estratégias como equipe, você gera algo chamado duplicação. Eu não estou falando que você, como grupo, tenha alguma estratégia interna, mas como estratégia geral de equipe, você tem que manter uma unificação. Se você muda a estratégia a cada semana, você não vai conseguir gerar um resultado. Tem pessoas que dizem, agora eu vou fazer funil de vendas e vou colocar tudo em rede social. Aí, daqui a pouco, eu vou fazer só contato via telefone. Aí eu vou fazer só contato, assim, numa praça pública, em frio. São estratégias diferentes. O importante é você unificar uma estratégia. Como grupo, por exemplo, vamos começar todo mundo falando a linguagem primeiro 3. 3, 3, 3 para começar. Todo mundo 3, um padrão simples. E aqui vem o quarto princípio ou valor estratégico da batalha, que é o princípio de simplicidade. Se Alexandre propõe coisas muito difíceis de se fazer, as tropas não vão entender. Quanto mais simples, melhor. Qual era a estratégia dele? Simples. Vamos abrir aos lados, as laterais, para tirar as carroças de combate do campo de combate. Vamos abrir uma brecha e vamos matar Dario. Simples. Só isso. Se ele inventasse uma estratégia muito complexa, muito difícil, provavelmente não tinha vencido a Batalha de Gaugamela, não tinha ganhado essa guerra. Então, no nosso negócio, a simplicidade é sinônimo de duplicação. Não complique o que é simples. Simplifique, quanto mais melhor, simplesinho. Feijão com arroz, como fala o brasileiro, simples. É o que duplica, é o que funciona. Quinto valor estratégico de batalha, a ofensiva, o ataque. Se vocês observaram, Alexandre ganhou a batalha por quê? Ele não esperou numa posição de defesa. Ele não esperou o ataque. Ele fez a manobra e ele gerou o ataque contra o Império Persa, contra o exército do Império Persa. Então, não fique esperando que chegue o top líder perguntar para você pelo seu negócio. Não fique esperando que alguém chame você para fazer um negócio. Você tem que sair para atacar de forma e atitude ofensiva. Sair para ganhar. Nenhuma guerra jamais foi vencida se não é através do ataque, da ofensiva. Nenhuma guerra foi vencida, nenhuma batalha foi ganhada na defesa. Sempre é procurando o ataque. No futebol, você pode ganhar se não ataca? Um jogo não. Um jogo não. Você, no mínimo, pode empatar um jogo, mas vencer um jogo você não vence se você não tem uma manobra. Assim seja um ataque, como o ataque que fez Alexandre, um só. Pode ser um gol no jogo de futebol, mas é produto, resultado de uma manobra de ataque. No negócio é igual. Se você não ataca, se você não está numa atitude ofensiva de fazer que o negócio aconteça e não ficar esperando que as coisas aconteçam por arte de milagre ou magia, não vai acontecer absolutamente nada no seu negócio. Sexto princípio, manobra. A manobra, como valor estratégico da guerra, é estar sempre em movimento. Vocês viram como as linhas do rei Alexandre, elas nunca tiveram estáticas? Elas abriam para um lado, abriam para o outro, avançavam, sempre estavam em movimento. No nosso negócio, nós temos que estar sempre em movimento. Você não pode ficar parado. Se você para uma semana, faz uma semana, para uma semana, faz uma semana, para 15 dias, faz 15 dias, para 3 dias, faz um dia, é muito difícil que você possa conquistar grandes resultados. Resultado você pode ter, algum que outro pode ter. Mas se você quer de fato fazer esse negócio para valer, ter resultados milionários nesse negócio, você tem que estar sempre em movimento. Eu vejo os maiores líderes do nosso grupo, da nossa equipe, da nossa comunidade, são pessoas que nunca param. Simplesmente nunca param. Nunca param. Eu vejo os líderes que estão ganhando dinheiro de verdade nesse negócio. Eles nunca param. Eles não dizem, vou parar uma semana e vou retomar a nota. Não, eles simplesmente não param. Essa é a realidade. Então, nós temos que aplicar o princípio de manobra, que é um valor estratégico da guerra, que é estar sempre em constante movimento. Agora, existe outro princípio, que é a economia de forças. Se vocês viram, o rei Alexandre, ele não usou todo o exército
para se enfrentar ao exército de Dario? Não, ele usou apenas uma parte, um flanco de 47 mil, ele usou apenas 7 mil. Apenas 7 mil foram os que realmente entraram assim em batalha direta com o exército. O resto, ele, de certa forma, ou de forma estratégica, ele fez uma economia de forças. Qual é a economia de forças no nosso negócio? Eu vejo pessoas que estão muito ativas todo dia, mas são pouco produtivas. Ah, Oscar, eu tô aqui, eu tô planejando com o meu grupo, aí eles se reúnem na segunda, na quinta, na sexta, no domingo para planejar. Aí na seguinte semana é planejamento e treinamento e planejamento e treinamento. Eu não digo que planejamento não sirva, eu não digo que treinamento não sirva. Claro que funciona, mas planejamento é uma vez. Treinamento temos aqui no sábado. Tem vídeos gravados de treinamento, tem áudios de treinamento. Você não precisa treinar a sua equipe todo dia. Faça que o sistema trabalhe para você. Economize suas forças pessoais. Não tente fazer tudo pelo seu grupo. Faça que o sistema trabalhe por você. Seja mais ativo e mais produtivo, não tão ativo e menos produtivo, pessoal. Tem gente que eu digo assim, você vem estar sempre ocupado, sempre correndo e não tem resultado. Por quê? Porque não está fazendo o esforço no lugar certo. Não está aplicando o princípio de economia de forças e este princípio que é outro valor estratégico da guerra, que é a massa. Tem algum militar aqui nessa sala ou não? Se tem algum oficial do exército na sala, com certeza, na sua formação como militar, ele viu todos estes princípios, com certeza. Se tem algum militar aqui que participou, logicamente, de treinamentos, e aqui tem Flávio Vasconcelos. Esses princípios não foi eu que inventei, não foi Alexandre que inventou, são princípios que existem da guerra e que se estudam na guerra e que aplicam nos negócios. A massa, por exemplo, o que é? A massa é você botar seu máximo esforço, toda a sua energia, durante um período de tempo em um ponto estratégico, em um objetivo estratégico. Por exemplo, no nosso negócio, o que é o princípio da massa? O princípio da massa é o plano de 90 dias. Quando você decide, por 90 dias, fazer um negócio assim para arrebentar, fazer um negócio para valer, com toda a sua força, com toda a sua equipe, focado 100% no que dá resultados, que é mostrar o plano, 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 mostrar o plano. Acompanhamento, mostrar o plano. Quando eu fui para o Brasil, por exemplo, que eu tive rodando quase um ano inteiro aí, viajando em diferentes cidades, mostrando o plano e tal, o que eu apliquei foi esse princípio da massa. Eu não estava, honestamente, não estava... Nesse momento, eu fazia minhas atividades de treinamento, porque eu sempre participei do sistema, eu tinha que fazer isso, era minha obrigação como líder, mas eu não estava, digamos, desfocando o meu tempo de outra coisa que não fosse mostrar o plano, fazer acompanhamento, mostrar o plano, fazer acompanhamentos e ser exemplo de resultado. Isso é a massa no nosso negócio, é aplicar todo o seu recurso, toda a sua força, toda a sua energia em um curto período de tempo para obter um resultado extraordinário. Isso é o princípio ou o valor estratégico da massa, ok? E o último, chama-se, em espanhol, explotação del éxito. Como não encontrei em português, coloquei aqui a tradução, que é a exploração do sucesso, e é o seguinte, significa o seguinte, na guerra, quando você, neste caso, colocando o exemplo da Batalha de Gaugamela, quando Alexandre fez essa carga de cavalaria em contra o exército persa e o exército começou a recuar, Alexandre não deixou de avançar. Ele foi e ele aniquilou as tropas que ficavam ali. Ele concluiu o seu objetivo. Não foi, estão indo embora, vamos deixar. Não, ele foi atrás, foi na persecução. Só não perseguiu mais ainda o rei Dario, porque seu general de cavalaria, que estava no outro flanco, no outro lado, começou a receber um ataque forte dos persas e ele teve que voltar para apoiar e acabar de destruir o exército persa. Isso chama-se exploração do sucesso, é a tradução em espanhol. No espanhol chama-se explotação del éxito. Eu acho que Flávio Vasconcelos pode me corrigir como seria em português esse princípio, esse valor estratégico. E no nosso negócio o exemplo é o seguinte: não caia na zona de conforto. Não caia na zona de conforto. Tem líderes que chegam no nível 4, nível 5, nível 6,
começam a ganhar um dinheirinho bom e a pessoa está ganhando, sei lá, não sei, depende. Eu vi líderes aqui no nosso negócio que começam a ganhar 3, 4 mil euros por mês, ou seja, 20, 30 mil reais por mês, e acabam caindo numa zona de conforto. E acabam parando de fazer o negócio. Eu tenho muitos exemplos assim. Nosso negócio ele é tão bom que em pouco tempo você pode estar ganhando 40, 50 mil reais por mês. E tem pessoas que vão dizer, Oscar, mas para mim é suficiente, eu não quero mais. Não, para você é suficiente, tá bem, eu entendo. Mas você é um líder e você tem que dar o exemplo para outras pessoas que, quem sabe, para elas não é suficiente. E elas querem ver você ganhando 200 mil reais porque elas querem ganhar 200 mil reais. Elas querem ver você ganhando 1 milhão de reais porque elas querem chegar nesse objetivo. Então, como líder, nós temos a responsabilidade de mostrar com exemplo qual é o caminho. De mostrar com exemplo que é possível. Tá bem que você esteja agradecido, grato, seja grato com 30 mil reais, tá ok, eu entendo. 40 mil reais, dá para viver tranquilo, de boa, não é um super salário, mas eu acho que 40 mil reais por mês hoje não paga nem as minhas despesas básicas de vida, é a realidade, porque você vai aumentando também seu padrão de vida, mas evite cair na zona de conforto, seja grato sempre, mas procure o crescimento, mínimo como inspiração para outras pessoas que são parte da sua estrutura, da sua equipe e do seu negócio. E por último, já para concluir aqui esse treinamento, o que para mim é o aprendizado mais importante, o mais importante que nos deixou Alexandre Magno, não somente na Batalha de Gaugamela, mas em toda a sua vida como rei, como imperador, como líder. E é o seguinte, o maior aprendizado é o fator crença. Fator crença. Alexandre acreditava com todo o coração naquilo que o oráculo tinha dito para ele. O que disseram para ele? Você pode conquistar todas as terras que seus olhos possam ver. Ele acreditou naquilo. Que mais disseram para ele? Você é filho de Zeus. Você é filho de um dos deuses. Eu não sou oráculo, pessoal, me permitam dizer, eu não sou oráculo, mas eu posso dizer para vocês com absoluta confiança, com toda a segurança, você é filho de Deus. Você pode querer acreditar ou não, mas você é filho de um Deus e respeito sua crença, respeito sua religião, sem entrar em religião, sem entrar em detalhes de crença, mas você é filho de uma inteligência superior que te criou e te fez em imagem e semelhança. Então, o que você não pode conquistar na sua vida? Você pode conquistar tudo o que você quiser, mas primeiro você tem que crer. Você tem que crer primeiro em você. Primeiro em você. Alexandre, ele acreditava no potencial que ele tinha. Ele acreditava no poder que ele tinha. Ele acreditava que era filho de Zeus. Então, acredite em você. Acredite no seu poder. Acredite que você é filho de Deus. E você merece o melhor. Acredite em quê? No sistema. Acredite na sua equipe. Acredite no seu negócio. Acredite. Se você não acreditar, você tem razão. Se você acreditar, você vai ter a razão também. Essa é a realidade. Então, o fator crença é fundamental. Comece por acreditar 100% em você e você vai ver coisas maravilhosas acontecerem. E já para ir encerrando aqui, deixa eu só preparar aqui, porque eu sei que às vezes é difícil acreditar. É difícil acreditar em um modelo de negócios quando às vezes o mundo não acredita, as pessoas não acreditam, a família não acredita, muitas vezes a família não acredita nesse modelo de negócios. Então, eu sei que muitas vezes fica para você também, quem sabe até um pouco difícil de você acreditar. Mas eu quero aqui, para concluir esse treinamento, dizer algo para você. Eu vejo muitas pessoas que não acreditam no modelo de negócios, que não acreditam na indústria do marketing e relacionamento. Em muitos países ainda o modelo é criticado ou não é compreendido por algumas pessoas. Eu vejo isso com frequência. Em muitas ocasiões eu vejo pessoas fazendo comentários infelizes, porque não sabem, porque não entendem logicamente o que é. Falando que é dinheiro fácil, que marketing de rede é pirâmides e blá, 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 e toda essa besteira que vocês sabem, não? Dinheiro fácil. Eu tenho um recado para essas pessoas que dizem e pensam que marketing de rede é dinheiro fácil.
Para aquelas pessoas que dizem que é dinheiro fácil, o desafio é fazer o seguinte: se inscreva em uma empresa de marketing de rede e alcance o máximo nível dessa empresa. Lidere as emoções de milhares de pessoas e me diz que é fácil. Suba num palco na frente de centenas de pessoas para apresentar seu negócio, para vender uma ideia, um conceito, e me diz que é fácil. Prepare um treinamento que tenha conteúdo, que tenha fundamento, que tenha objetivos claros, onde a meta seja motivar a sua equipe a trabalhar unida por um propósito comum para obter os melhores resultados. Aguente piadas de mau gosto de amigos, parentes, dizendo que você está louco e é um sonhador que tem que botar os pés no chão. Renuncie. Renuncie a estar com a sua família por dias, por semanas, para treinar as suas equipes, para abrir novos mercados, para ajudar a outras pessoas. E me diz que isso é fácil. Vai lá, alcance os mais altos níveis. Abandone os finais de semana por 3, por 4, por 5 anos. Esqueça de chegar à noite tranquilo, assistindo TV, assistir filmes, dormir cedo, levantar tarde. Torne um psicólogo, pai, mãe, amigo, ombro, líder de centenas de pessoas e me diz que isso é fácil. Mantenha sua postura firme, suas emoções firmes frente à sua equipe, mesmo passando por um momento difícil, sem mostrar sequer uma gota de fraqueza. E me diz que isso é fácil. Viaje centenas de quilômetros para visitar um prospecto e aguente informalidade, cancelarem essa reunião sem avisar e me diz que isso é fácil. Fácil é criticar sem noção, sem fundamento, sem conhecimento. Pior, sem resultado. Fácil é ficar aí na zona de conforto. Marketing é para pessoas fortes, é para pessoas que suportam a pressão, que suportam a adversidade, é para aqueles que toleram críticas. É para quem acredita no potencial. Não permite que a opinião alheia reflete. Líder, sem dúvidas, essa indústria e este negócio é para pessoas de coragem. É para pessoas valentes. Não permita que ninguém jamais faça uma crítica construtiva e pior, se ainda não construiu nada na sua vida, ok? Então, esse é o recado que temos para vocês hoje, líderes. Obrigado a todos pela atenção, obrigado a todos por estar aqui, por ouvir essa pequena palestra de treinamento. Espero que os princípios que foram compartilhados aqui possam ser aplicados com sucesso nos seus negócios. E tenho certeza absoluta que isto vai ajudar e muito a você conquistar seus objetivos, a você chegar aos mais altos níveis desse negócio que realmente está apenas começando. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe e vamos concluir aqui esta primeira etapa do nosso treinamento de sábado. Muito obrigado.